Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? A prof passou bem. E hoje nós vamos retomar um pouquinho o assunto de matemática. Como vocês sabem, nós começamos com números decimais e agora a prof vai dar mais uma explicaçãozinha. Lembrando que o nosso combinado foi matemática, nós iríamos devagar. A prof dá, aplica o conteúdo e depois eu vou retomando devagar, tá, gente? Não pode ser uma coisa correndo, porque senão a gente não entende, certo? Então vamos lá. A prof colocou aqui a tabela, o quadro, né, posicional, o quadro de classes e ordens que vocês já estudaram, certo? Então a prof colocou. Então olhem só. Quando a gente aprendeu o nosso quadro de classe e ordens, aprendemos só até aqui, certo? As unidades simples e os milhares, os milhões, os bilhões, nós aprendemos toda essa parte. O que a gente aprende quando a gente inicia o decimal é que depois da unidade simples, nós temos um outro quadro, que é a parte decimal. Então, aqui nós temos a parte inteira, porque o quadro de classes e ordens, até as unidades simples, até aqui, ó, eles são números inteiros, que nós aprendemos, unidade, dezena, centena. Aí, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Então, é a parte inteira. E depois da unidade simples, nós temos a parte decimal, que são os pedacinhos que restam dos números, certo? Por exemplo, quando eu vou numa loja de 199, certo? O preço já diz 1,99, quer dizer que o 1 é um inteiro, um real, e o 99 centavos é a parte decimal, a parte que sobra, certo? Então, olha só. Lembrando que acabou o quadro de unidade simples, a gente tem um espacinho aqui onde é a vírgula. É essa vírgula que separa o número inteiro do número decimal, certo? Então, aqui nós temos os décimos, ó. Décimos, por isso D, os centésimos, por isso C, e os milésimos, certo? Essa parte decimal são os números menores do que 1, que estão sempre abaixo dele, certo? Por exemplo, se eu fizer R$1 menos 1, eu vou ter quanto? Vou ter 99 centavos. Então, essa parte que sobra antes do 1, menor do que 1, está aqui, ó, na parte decimal. Então, por exemplo, se eu vou utilizar o número, vamos fazer 1,3. Então, eu vou colocar 1 aqui, vírgula 3. Olha lá. O 1 fica na parte da unidade, porque o 1 é a parte inteira. Todo número que está antes da vírgula é o número inteiro. O que está depois é número decimal, certo? Se eu vou colocar lá o número 1,03, então 1,03. Como é que eu leio o de cima? 1 inteiro e 3 décimos. E o de baixo? 1 inteiro e 3 centésimos, certo? Vai funcionar a leitura igualzinho nessa aqui. A gente não conta o zero, mas o zero tem que estar ali. Não se pode deixar casa vazia, certo? Então, a leitura é 1 inteiro, a vírgula já mostra inteiro. Inteiro, então, 1 inteiro e 3 centésimos, certo? E assim eu vou fazendo. Agora, se eu quero fazer uma conta, prof, eu quero fazer uma conta com vírgula. Vamos começar pela conta de mais. Vou pegar lá um número, um exemplo.
4 inteiros e 72 centésimos, tá aqui. Mais, deixa eu ver o outro lá. 1 inteiro e 10 centésimos. Então, é uma conta de mais. Como é que eu faço? Primeira coisa, numa conta que tem vírgula, as vírgulas têm que ficar embaixo de vírgula. É vírgula embaixo de vírgula. É a primeira coisa que eu tenho que saber na conta. Depois eu vou fazer tudo normal. Então, 2, 7 mais 1, 8. Vou pôr a vírgula e 5. Tá aqui o total. Vírgula aqui no resultado tem que ficar embaixo da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Não posso esquecer dessa regra. Ah, mas e agora se eu tenho uma conta assim? Vamos lá. 4 mais 5,7. Nossa, prof, eu tenho um 4 aqui, quer dizer que o 4 é inteiro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o número 4. Coloquei o número 4. E aí, eu vou colocar o outro. Então, eu já sei que qual aqui que é um número inteiro? É o 5, porque ele está antes da vírgula. Então, eu vou colocar o 5 embaixo do número inteiro. E aí, eu vou colocar o vírgula 7. Não faz mal que aqui fica vazio? Não. Não faz mal. Certo? Posso colocar um 0 aqui, se eu quiser? Posso. Não tem problema. Certo? Mas eu tenho que colocar número inteiro embaixo de número inteiro. Certo? E aí, eu vou fazer minha conta. 9,7. Vírgula embaixo de vírgula. Certo? Então, vamos lá. A prof vai fazer novamente um desse jeito. Tem o número lá, 3 mais 5,41. Tenho lá. E aí, o que eu vou fazer? Ah, prof, posso começar com o número que tem vírgula primeiro? Posso. Posso colocar lá o 5,41. Aonde é que eu vou colocar o 3? O 3 está só ele, porque ele é unidade. Então, eu vou colocar ele embaixo do número inteiro. Qual que é o número inteiro? Que está antes da vírgula. Aí. Posso completar com 0 aqui, se eu quiser? Posso. Posso completar com 0. Olha lá. E faço a minha conta. Certo? Se eu não quiser completar com 0, não preciso. Certo? Vai ficar a mesma coisa. E aí, se eu tenho um número assim, 25 mais 4,02. Ai, meu Deus, e agora? Agora complicou, tenho 2 números. Não, posso usar o mesmo que tem. O primeiro, posso, 4,02. Lembrando que o 4, ele está na unidade. O 25 está na dezena. Então, o que eu vou ter que fazer? 25, colocar aqui. Ó, o 5 é a unidade, então tem que colocar certinho os números. Posso colocar 0? Posso. E aí, sim, eu vou calcular. Pronto. Então, eu não posso esquecer das casas. Não posso esquecer das casas. Certo? Ó, aqui é só unidade. Aqui é unidade e dezena. Então, tem que pôr unidade embaixo de unidade e a dezena aqui. Certo, gente? Não posso esquecer disso. A de menos é a mesma coisa. A conta de menos é a mesma coisa, gente. Certo? A conta de menos, eu vou colocar lá. Olha lá, o que eu faço? 2,1 e 5 menos. Olha lá, posso colocar o 0? Posso. E aí, como é que eu faço aqui? Vou ter que emprestar.
Aqui dá 9. E aqui dá 2. E vírgula embaixo de vírgula. Certo? Faço a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Ó, inteiro embaixo de inteiro. Eu só não posso esquecer que vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Certo? Essa é uma regrinha super importante. Certo? Então, a prof queria explicar esse início todo aí para vocês, no quadro que eu acho melhor, né? A gente não pode esquecer que os números têm os inteiros e depois os decimais, né? Que são as partes fracionárias que chamam, né? Porque são divididinhos entre os décimos, os centésimos e os milésimos. Bom, gente, então, depois de explicar para vocês no quadro sobre como funciona os números decimais, os números com vírgula na tabelinha de quadro, valor, lugar, né, no nosso quadro posicional, porque eu já aproveitei e relembrei, certo, o nosso quadro posicional, que são as classes e ordens, certo? Expliquei da onde vem os números decimais, certo? Que depois da unidade simples é que vem os decimais. Quer dizer, decimais eles são números fracionários, por quê? Porque eles são menores do que 1, eles são os pedacinhos até chegar no 1, certo? Ou chegar no 2. Já diz o nome, decimais, que vem de 10. Então, aqueles pedacinhos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no 10, no inteiro, certo? 10 é o número inteiro, certo? O resto é unidade. Então, esses decimais, eles vêm antes da unidade, certo? Então, são os numerozinhos picadinhos. Quando a gente vai no mercado, a gente compra uma massa de tomate por 3,89. Aquele 89 quer dizer que não chegou no 1 para fazer 4, certo? Então, é justamente isso que a prof queria explicar. Agora a prof vai compartilhar aqui com vocês um videozinho de uma explicação no material dourado, porque eu acho isso bem legal para vocês entenderem melhor, certo? E depois desse videozinho, a gente se fala novamente. Então, vamos lá. Eu vou tirar minha imagem aqui, gente, para ficar melhor para vocês, tá? Para vocês poderem ver. Vamos lá, vou começar então. Opa. Aí. Vamos falar hoje nessa videoaula sobre os números decimais, para poder revisar um pouquinho aí. Final do mês, as provas estão chegando, então não quero dúvidas sobre números decimais. Então, o que são os números decimais? Nós vimos até pouco tempo sobre os números inteiros, os números naturais, né? Que são aqueles que representam quantidades inteiras, uma maçã, 3 cachorros, 4 papagaios. Então, são quantidades inteiras. Aí, depois, nós vimos sobre a fração, que nós utilizamos para poder fracionar o inteiro, dividir em partes iguais. Aí, nós representamos o numerador pela quantidade de partes tomadas e o denominador com a quantidade total de partes que nós dividimos o inteiro. Essa fração, ela pode ser representada também pelos números decimais, que são formados por uma parte inteira e outra fracionária, ou simplesmente pela parte fracionária, né? Uma parte de um inteiro. Neles utilizamos vírgula para poder separar a parte inteira da parte fracionária, dos decimais. O inteiro vem antes da vírgula e a parte decimal, a parte fracionária, vem depois da vírgula. Na fração,
que nós utilizamos para representar os números decimais, nós utilizamos sempre o denominador 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Aí hoje eu trouxe para vocês o material dourado para poder explicar e ficar um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem os números decimais. Por exemplo, nós temos aqui o cubão no material dourado. Esse cubão nós vamos trabalhar como sendo a parte inteira. Ele é um inteiro, né? Dentro desse cubão, nós sabemos que nós podemos montar ele utilizando 10 placas. 10 placas, eu formo um cubão, certo? Então quer dizer que se eu pegar esse cubão como sendo a minha unidade inteira e pegar uma placa dessa, quer dizer que essa placa representa uma parte de um total de 10. Então a placa é 1/10 do cubão, certo? Agora, se eu pegar as barrinhas, eu preciso de 10 barrinhas para poder formar uma placa. Então quer dizer que se eu preciso de 10 barrinhas para poder formar uma placa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então quer dizer que para formar um cubão desse utilizando barrinhas, eu vou precisar de 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, vou precisar de 10 placas dessa daqui. Então, quer dizer que de 100 barrinhas dessa daqui. Então, quer dizer que essa barrinha, ela representa 1/100 do cubão. Não é isso? Agora, para formar uma barrinha dessa, nós precisamos de 10 cubinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, com 10 cubinhos, eu formo uma barrinha. Então, se com 10 cubinhos eu formo uma barrinha, quantas barrinhas eu vou precisar para poder montar um cubão desse daqui? Ó, cada placa tem 100. Se eu preciso de 10 placas, então eu vou precisar de 1000 cubinhos desse daqui. Então, esse cubinho, ele representa 1/1000 do inteiro. Eu gosto de fazer isso para poder os meus alunos perceberem por que é que nós falamos que 1/10 é maior do que 1/100. E por que 1/100 é maior do que 1/1000? Porque olha só, vou separar isso daqui e vamos fazer assim. A placa é 1/10 do inteiro. A barra é 1/100 do inteiro. E o cubinho é 1/1000 do inteiro. Então, olha como que o décimo é maior do que o centésimo. 1/10, 1/100. E 1/1000 é maior do que 1/10. Por quê? Dentro desse cubão, nós conseguimos colocar 10 desse daqui. Então, esse daqui é apenas um dos 10 que cabem aqui dentro. Esse daqui, para montar o cubão, eu preciso de 100 dele. Então, um dele, em relação ao inteiro, representa
centésimo do inteiro. E o cubinho, para montar um cubão desse daqui, eu preciso de 1000 cubinhos desse. Então, ele é de um total de 1000. Então, aqui a gente consegue ver claramente que 1/10 é maior que 1/100 e é maior do que 1/1000. Aí, a forma de ler: 1/10, 1/100 e 1/1000. Para escrever na forma de decimal, nós temos 1/10, nós temos 1/100 e nós temos 1/1000. Agora, como que nós chegamos a essa representação? Aí nós podemos efetuar uma divisão, porque o traço de fração, na verdade, ele representa uma divisão. Então, se eu tenho a forma fracionária de 1/10, se eu pegar esse 1 dividido por 10, o 1 é menor do que 10. Então, não tenho como dividir e dar uma quantidade inteira. Então, para começar a divisão, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas decimais. Eu acrescento um 0 aqui no divisor, no dividendo, e coloco um 0 no quociente. Agora, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. Para chegar a 10, nada. Então, ó, 1/10. Olha o 1/100. 1/100 seria 1 dividido por 100. 1 não divide por 100. Então, o que eu faço? Eu acrescento um 0 no dividendo e 0, no quociente. Só que o 10 ainda não divide por 100. Então, eu preciso de acrescentar outro 0. 100. Quando eu acrescento esse segundo 0, eu acrescento um outro 0 no quociente. Agora sim, 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 100, 100. Para chegar a 100, nada. Ó, 1/100. Nós temos aqui, ó, décimos, centésimos. Décimos, centésimos. Perdão, aqui eu errei. Décimos aqui. Aqui seria a unidade. Unidade, décimos, unidade, décimos, centésimos. E 1/1000, que seria 1 dividido por 1000. Ó, mesma coisa. Coloco 0 no dividendo, 0, no quociente. O dividendo ainda é menor do que o divisor. Então, eu coloco outro 0 e 0 no quociente. Ainda está menor. Então, eu coloco 0 e 0. Agora sim, 1000 dividido por 1000 dá 1. 1 vezes 1000, 1000. Para chegar a 1000, nada. Então, ó, 1/1000. Tá? Bom, acho que é isso. Espero que tenha servido para poder vocês revisarem um pouquinho esse assunto, a representação da fração, na forma de número decimal, por que 1/10 é maior que 1/100 e é maior do que 1/1000, tá? Estudem, revisem e se preparem para a nossa provinha, tá, pessoal? Tchauzinho e até a próxima. Então, gente, a prof passou esse videozinho com o material dourado para que vocês conseguissem entender essa questão de quantidade, certo? Como é que faz, como é que fica, por que o décimo, ele é décimo, por que o centésimo é centésimo, por que o milésimo é milésimo, certo? Para vocês
conseguirem ter um pouquinho mais de noção. Por que que o décimo é maior que o centésimo? Por que que o centésimo é maior do que o milésimo? Certo? Então, com o material dourado, fica muito mais fácil da gente conseguir entender. Bom, era isso que a prof queria explicar. Nós vamos ter que ir devagar, sim, em decimal, para a gente não se confundir. Então, por isso que a prof vai aplicando um pouquinho da matéria, passando um videozinho ou passando alguma outra explicação no quadro, certo? Então, vou fazendo isso para a gente poder entender bem o decimal. Não é difícil, mas nós temos que entender, certo? Então, era isso. A prof vai deixar lá uma atividade para vocês, de tarefa de casa, e vou também deixar mais um vídeo para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o decimal, certo? Agora com continhas. Então, a prof podia passar continhas para vocês fazerem, mas a prof vai esperar um pouquinho, certo? Para que vocês entendam como funciona a continha, né? A prof já explicou no quadro, mas a gente precisa treinar um pouco mais, então eu vou passar mais esse vídeo sobre continhas e no próximo a prof vai passar de tarefa de casa continhas decimais, certo? Operações decimais é o nome certo. A prof vai colocar um slide lá no Que Mágico para vocês copiarem no caderno, certo? Sobre números decimais. Isso é muito importante ter no caderno, para a gente não esquecer, certo? Então é isso, gente. Então, ó, se cuidem. Até o nosso próximo vídeo. Beijos.